luz aí na vida de vocês. Meu nome é Josilma Salviano e eu vou falar agora sobre as causas psicológicas do câncer. Então você aí que infelizmente está com câncer ou conhece alguém que tenha, vamos saber as causas psicológicas. Bom, gente, eu acho que não é novidade para muita gente, já que está bem divulgado na mídia, pelo menos quanto o câncer, as pessoas já falam, né, o que é. Esse pensamento, esse conhecimento é milenar, não é de agora. Vem de uma ciência muito antiga da medicina egípcia, chinesa, indiana, japonesa e está na Bíblia também, né? Jesus veio para curar, né, as pessoas e ele falou: eu vim por causa dos doentes, porque os sãos não precisam de médicos. Então, quando uma pessoa está enferma, significa que a sua alma, né, está com um problema. Ou seja, ele não veio, na verdade, curar o corpo, mas sim a alma. E quando eu falo que toda causa física, toda doença física tem uma causa psicológica, muita gente para, não vou nem assistir, que eu não acredito. Isso foi causado por determinado alimento, por isso, por aquilo. É certo que os alimentos, como parte material, influencia no nosso corpo material, mas como o meu ser é espiritual, ele transcende. Por isso que às vezes na mesma casa, mesma família, as pessoas se submetem aos mesmos tipos de alimentos, umas adoecem e outras não. Ah, mas o que? Sendo que mesmo que se ponha hereditariedade, por que aquela adoeceu e a outra não? Certo? Então, na verdade, são os sentimentos, são os pensamentos, os sentimentos e às vezes as ações também dessa pessoa que pode estar aí gerando doenças. Não só doenças, como conflitos, atraem acidentes, desastres, é tanta coisa que a pessoa atrai que tem gente que carrega, parece todo o mal do mundo nas costas. Eu estava conversando com uma amiga minha e ela começou a me contar tudo o que aconteceu, né? O marido morreu de câncer, o filho morreu assassinado. Ela, minha filha, minha vida daria um livro. E ela quer começar a contar todas as tragédias que aconteceu. Então, tudo isso, na verdade, que ela passou, não é por acaso. Ela atraiu todas essas pessoas e essas situações na vida dela. E tem pessoas que vivem em lares maravilhosos, pessoas maravilhosas, e levam uma vida de paz até os últimos dias. Essa é outra lei da qual ninguém escapa. Dai e receberás, lei bíblica, lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, lei de causa e efeito, lei do aqui se faz, aqui se paga, né? Eu planto chuchu, eu colho chuchu, eu não colho beterraba, cenoura. É uma lei única, mas da qual ninguém escapa. Não importa se é padre, pastor, se é uma criança, se é um doutor. Cometeu erro, pagou. Aí você fala: não, Josimar, mas tem as crianças. Tem crianças que têm câncer, né? Muitas vezes. No caso, aí são a mente dos pais que influenciam sobre a mente da criança. Além do karma que ela traz de vidas passadas, tem a porcentagem dela também. Embora muita gente não acredite também, né, em reencarnação, esse tipo de coisa, mas traz. Que explicação você daria para um Deus bom e justo, né, que dá oportunidade igual para todo mundo, no entanto aquela criança já nasce com câncer aos 3, 4 anos, faleceu, sem passar pela vida como a gente passa normalmente, até o fim, né? A todas as etapas. Criança, a pré-adolescência, adolescência, adulto, velhice, né? Idade madura e morre. Simplesmente parou ali, né? Então tem todas essas coisas. O câncer, na verdade, está associado a pessoas íntimas, parentes, familiares. E aí quando a gente guarda mágoa, rancores dessas pessoas, se formam, né, tumores, quistos. Esses tumores, esses quistos, o câncer em si, são na verdade a consequência de tumores mentais, de pensamentos
amargos, doloridos, muito ódio, muita mágoa, rancor, até mesmo a sensação de ter sido abandonado pela pessoa. Por exemplo, o meu ex-genro, o da minha filha do meio, ele teve vários tumores na barriga, no testículo. E quando eu fui visitá-lo no hospital, ele estava numa situação bem feia, cadavérica mesmo, bem magro, foi de chorar, estava lamentável. E ele falava, ele delirava, ai que ódio que eu sinto, ele sentia um ódio no coração. E o pai dele se matou. Então ele se sentiu muito abandonado e frustrado com a morte do pai. Ele gostaria que estivesse ali, né, presente com ele. Então, muitas vezes é isso. O meu pai também faleceu. Eu tinha 29 anos na época e eu achava também, eu fui aquela sensação de abandono. Por que que você me deixou? É uma forma de autopunição. Tipo assim, né? Eu quero punir a outra pessoa, mas de uma forma que eu me puna, né? Essa vibração mental de câncer fica dentro de mim, essas vibrações ruins ficam no meu corpo. E mesmo que a pessoa esteja viva, ela me fez muito mal. Por exemplo, existe muito câncer, né? Aí acontecendo nas mulheres por raiva do marido. Então é uma forma de puni-lo. Olha o que você fez comigo. E você não pode mais encostar em mim, né? Porque eu estou doente. Eu preciso da sua atenção e do seu amor. Mas a relação sexual vai parar por aí, né? Porque eu estou doente. Vocês entenderam? Então eu puno o outro através da minha doença. E ao mesmo tempo eu me autopuno. Porque tudo que eu dou para as outras pessoas eu recebo de volta. É uma lei, como eu já falei, da qual ninguém escapa. A lei do dás e receberás. A lei da causa e do efeito. Então tudo que eu cultivo no meu reino mental, eu colho infalivelmente. De alguma forma. Se não for em forma de doença, em forma de acidentes, tragédias, perca de emprego, outras situações que parece que a vida não anda para frente. O que você tem que compreender? Às vezes as pessoas cumpriram a missão e elas precisam partir. Algumas pessoas morrem, né? O filho morre, o pai, o marido. E aí, no caso, a mulher, né, se sente abandonada e pode desenvolver o câncer em uma parte do corpo. Não vou falar parte agora, porque como eu estou falando por partes, então o câncer ele vai atuar naquele órgão que representa aquela pessoa, que representa aquele sentimento, né? O câncer é ódio guardado, um rancor, uma mágoa muito grande, mas em determinado órgão é para determinada pessoa. E quando as pessoas cumprem a missão, ou mesmo a separação, tem gente que se separa, guarda muita mágoa do marido ou da esposa, né? No caso dos homens, quando tem, por exemplo, câncer de próstata, ódio da mulher, se separou ou viveu muitos anos com uma pessoa que não o valorizou, ou que ele não se sentiu, na verdade, valorizado, porque a primeira pessoa que tem que se sentir valorizado, amado, somos nós mesmos. E aí a gente dando isso, por mais que as pessoas não nos valorizem, não nos amem, se eu me amo, olha, que se dane o mundo que eu não me chamo Raimundo, né? Assim que as pessoas falam. Bom, não é bem por aí, mas à medida que eu me amo, com certeza eu recebo o amor das pessoas, porque elas sentem isso em mim, o meu autorrespeito, o meu amor. Então uma pessoa que se sente constantemente perseguida, mal amada, é que ela não dá amor para as outras pessoas e nem para si mesma. Essa é a questão. Ela não dá para si mesma. Então as outras pessoas não dão. É outra lei universal. É outra lei bíblica que diz: aquele que tem mais, muito mais lhe será dado, e aquele que pouco tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Que aquele que muito tem, aquele que tem muito amor, muito mais lhe será dado. Então as pessoas vão te dar mais. E aquele que pouco tem, que não tem amor por si próprio,
até o pouco que tem lhe será tirado, ou seja, as pessoas também não vão amar. Então tudo é consequência dos nossos sentimentos, pensamentos e ações. A doença não vai desaparecer enquanto o doente não se conscientizar que a cura está dentro dele e não nas outras pessoas. Jesus falou quando ele estava no mundo e curava as pessoas, o que ele dizia? A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Ou seja, não existe doença incurável. Existem pessoas que acreditam em si mesmo, que têm fé em si mesmo, fé na vida. Se o médico te fala uma coisa, procure uma segunda, uma terceira opinião. Às vezes os médicos erram. E, como todo ser humano, as pessoas podem errar. Então, dizer que não existe cura, a gente sabe que existe, porque a gente vê nos noticiários muitas pessoas que vão a igrejas, a templos, que tomam determinado remédio, determinado chá, e se curam de câncer, de diabetes, de doenças que se diriam incuráveis. Então, o que aconteceu para elas se curarem? Por que eu não posso me curar? Só que eu tenho que compreender que eu posso curar o corpo, mas a questão é na mente. Eu preciso, né, cortar esse câncer mental, na verdade. Como que eu faço isso? Perdoando. Mas eu não lembro, eu não tenho mágoa de ninguém. Como assim? Olha só, tem um filme muito bom que se chama My Life, que é Minha Vida. Gente, é maravilhoso. Lá o cara esquece o que aconteceu com ele na infância, mas se transformou num câncer. Então assista esse filme que você vai ver. O subconsciente é incrível. Ele age de duas formas. Aquele trauma você traz sempre, você está sempre lembrando, ou ele esquece, fica guardadinho lá dentro, mas ele desencadeia de alguma forma em forma de doenças. E no caso, neste filme vai mostrar como que desencadeou na pessoa. Então esse ódio pode se transformar em doenças. Ou pode transformar você numa pessoa tão fria, ou outras pessoas, né? A ponto de a pessoa matar, roubar, assassinar, né? Então, a gente nunca deve julgar o outro, porque a gente não sabe o passado. Então assistam também A Ira de um Anjo, para você ver o que a maldade feita numa criança pode resultar no futuro para ela. Então muitas vezes a gente julga, né, também as pessoas. Mas por que está fazendo isso comigo? Aí guarda ódio daquela pessoa, mas não sabe o que por trás. O que aconteceu com ela para ela ter tanta mágoa no coração e descontar? O que a gente deve pensar? Teve uma palestra que eu vi que a pessoa falava assim, se a pessoa é muito ruim com você, descarrega toda a energia negativa, toda aquela frustração, então pense dessa forma. Você tem muitos problemas, mas eu não sou sua solução, né? Porque tem gente que joga lixo em cima dos outros e a gente aceita. Então pare de aceitar esses lixos dos outros e emane amor para elas, e principalmente por você mesmo. A autoagressão, esse ódio, na verdade, que quando a gente guarda, a gente está se agredindo. A gente acha que está agredindo o outro, né? A gente agride o outro, sim, forma de pensamento, mandando ódio, mas volta pra gente. Então, por isso que Jesus falou, ama o teu próximo como a ti mesmo, porque se eu não me amar, eu não consigo amar o outro. E aí tudo que eu passo para ele volta para mim. Por exemplo, eu já tive, né, um início aí de câncer também. E eu tava guardando muita mágoa. E quando eu descobri, né, que eu cheguei em casa chorando, desesperada, vou morrer. Que é essa a questão, né? Eu vou morrer. E eu fiz as pazes com a pessoa com quem eu estava de mal. Eu não estava falando com a pessoa, eu fiz as pazes. Acreditem, né? Eu tinha que voltar para fazer os novos exames uma semana depois, para ver o que ia fazer, cirurgia e tal. E em uma semana, eu fazendo as pazes com uma outra pessoa, uma semana, sumiu o câncer.
E aí a médica olhava pra mim, o que que você fez? Eu, nada. O que que você fez que não está mais aqui? Eu falei, nada. Vocês entenderam? Então, um nível de consciência, a paz interior e a paz com o outro faz com que a doença desapareça. Ah, mas a sua estava só no começo e a minha está num estágio mais avançado. Quando se está no estágio terminal, é bem mais difícil, né? Convenhamos que, por mais que se tente, mas nada impede de que você perdoe as pessoas, nada impede que você se perdoe, que você se ame. E nada impede o universo de prolongar os seus dias, a sua vida. E nada impede, né, o universo de conspirar para você e transformar em saúde também. Então acredite em você, acredite que você pode, ame-se principalmente. Não adianta ter ódio das outras pessoas, ponha-se no lugar do outro, certo? Faça oração de perdão para o pai e para a mãe, que muitas vezes está lá no passado, foi coisas que aconteceram e você não consegue perdoar. Esse reflexo, quando é pela mãe, a gente geralmente tem ódio de mulheres, né, de chefe, de filhas. Quando é do pai, a gente tem ódio às vezes do filho, do marido, do chefe e transfere esse ódio para as outras pessoas. E isso só nos faz mal, porque tudo que eu dou eu recebo de volta. Então acredite na vida, acredite em Deus, nada é impossível. Então para você também, faça as pazes consigo mesmo, com o mundo, com as pessoas, faça oração. Tem um vídeo que eu fiz que se chama Métodos Psicológicos e Espirituais de Cura. Lá tem vários métodos que você pode se curar, se amar, se abençoar todos os dias e fazer oração de perdão para o papai e para a mamãe durante 3 meses. Um dia papai, um dia mamãe. Lá tem oração, mas você pode fazer essa bem rapidinho, que é assim, eu te perdoo, me perdoe, obrigada, eu te perdoo, me perdoe, obrigada. Cada vez que lembrar. Ou então assim, hoje é o dia do papai. Papai, eu te perdoo, me perdoe, obrigada, eu te perdoo, me perdoe, obrigada. Por que papai, eu te perdoo, me perdoe, obrigado? E no dia seguinte, mamãe, eu te perdoo, me perdoe, obrigado. Porque a gente acha que só o outro erra. Porque a gente acha que as pessoas que erram com a gente quer sempre pôr a culpa no outro. E nós não. Então pare de ser vítima. A gente está aqui para aprender. Eu sei que muitas vezes, como já falei, as pessoas jogam lixo em cima da gente, acham que a gente acaba aceitando. Mas tem a nossa parcela de culpa. Ninguém nasce na família errada. Temos os nossos karmas passados. Tudo isso influencia no nosso destino. Então nós temos 25%, né, que vem de karmas passados, 25% dos nossos antepassados e 50% nosso. Chegou aqui, vai, se vira. Então a gente tem uma porcentagem bem boa para modificar qualquer coisa. Lembrando que nós somos espíritos e não matéria. Então nós somos eternos. Então vamos construir aí uma vida eterna, mas começando do agora, sendo feliz agora. Ah, mas eu vou morrer daqui a alguns dias. Então, mas seja feliz agora. Vamos construir a felicidade aqui e agora. Porque, na verdade, você vai procurar o reino de Deus aqui e ali não vai encontrar. Porque o reino de Deus está aqui, ó, dentro da sua mente. Então, não é depois da morte que você vai achar Deus, ou o reino de Deus, porque ele está dentro de você. Então, crie o seu paraíso aqui e agora. Quando eu mudo, meu mundo se transforma. Tem a história do lápis. Então, a avó estava escrevendo algo e o netinho, olhando, observou e falou assim: vovó, você está escrevendo sobre mim? Ela olhou sorridente, né, para o neto e falou: sim, estou escrevendo sobre você. Mas mais importante do que escrever sobre você é o lápis que estou com ele na mão. O netinho olhou intrigado porque era um lápis comum, igual qualquer outro lápis. E aí ele perguntou: o que tem de especial nesse lápis? E a avó falou: esse lápis tem 5 qualidades. E eu gostaria muito que quando você crescesse, fosse assim. A primeira qualidade: você pode fazer grandes coisas com este lápis. Porém,
não deve esquecer que sempre há uma mão por trás dela. Então nunca deve esquecer que Deus o guiará sempre, que tem sempre uma grande mão, um grande Deus guiando você em todos os passos. E assim você terá paz e sucesso na vida. A segunda qualidade do lápis, a avó falou: algumas vezes eu vou precisar parar de escrever para usar o apontador. Isso fará com que você sofra um pouco, mas te tornará uma pessoa melhor. Então saiba suportar a dor. Terceira qualidade. O lápis, ele sempre nos permite usar a borracha. Então, às vezes, escrevemos coisas na nossa vida errada ou fazemos coisas erradas e tentamos apagar, corrigir nossos erros, nossos defeitos. Isso não significa que é mal, mas sim que é uma qualidade boa, porque quando nós corrigimos, nós estamos tentando acertar. E todo mundo erra, quem não erra? Então, apagar e recomeçar, só as grandes pessoas conseguem fazer isso. Então, é necessário algumas vezes, ou muitas vezes, usar a borracha. Quarta qualidade. O que importa, na verdade, no lápis não é a madeira, mas sim o grafite que está dentro dele. Então, o que nós temos que fazer não é cuidar apenas do nosso corpo, mas sim do que está dentro de nós, que é da nossa alma. Sempre procurar nos purificar, nos orientar em Deus, né? Acreditando que Deus habita em nós, o nosso Deus interior, o nosso eu grandioso, o nosso eu crístico, e nos alinharmos com Ele, para que possamos ter uma vida em paz e melhor. Nossa quinta e última. Bom, o lápis, ao nós escrevermos, ele sempre vai deixar uma marca. Então, nós temos que ter a consciência na nossa vida de que tudo que nós fazemos, nós vamos deixar marcas na vida e nas pessoas. Então, vamos fazer coisas boas e deixar grandes marcas. Se errarmos, a gente passa a borracha. Se precisar apontar o lápis, se a gente tiver que sofrer um pouco, a gente afia com o apontador. Mas a gente tem que ter a consciência e responsabilidade pelos nossos atos, porque estamos marcando a nossa vida, o nosso caminho, a nossa trilha. E todas aquelas pessoas que nos cercam também, né, fazem parte da nossa história. Então vamos usar a nossa vida, o nosso lápis com dignidade e serenidade. Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo, muita luz mesmo na vida de vocês. Dá um like aí se você gostou, compartilha, inscreva-se no canal, quem não se inscreveu ainda, um grande beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Quando me amei de verdade, compreendi que em qualquer circunstância eu estava no lugar certo, na hora certa, no momento exato, e então pude relaxar. Hoje sei que isso tem nome: autoestima. Quando me amei de verdade, pude perceber que a minha angústia, meu sofrimento emocional, não passa de um sinal de que estou indo contra as minhas verdades. Hoje sei que isto é autenticidade. Quando me amei de verdade, parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento. Hoje chamo isso de amadurecimento. Quando me amei de verdade, comecei a perceber como é ofensivo tentar forçar alguma situação ou alguém apenas para realizar aquilo que desejo, mesmo sabendo que não é o momento ou a pessoa não está preparada, inclusive eu mesmo. Hoje sei que o nome disso é respeito. Quando me amei de verdade, comecei a me livrar de tudo que não fosse saudável, pessoas, tarefas, tudo e qualquer coisa que me pusesse para baixo. De início, minha razão chamou essa atitude de egoísmo,
Hoje sei que se chama amor próprio. Quando me amei de verdade, deixei de temer meu tempo livre e desisti de fazer grandes planos. Abandonei os projetos megalomanos de futuro. Hoje faço o que acho certo, o que gosto, quando quero e no meu próprio ritmo. Hoje sei que isso é simplicidade. Quando me amei de verdade, desisti de querer ter sempre razão e com isso errei muito menos. Hoje descobri a humildade. Quando me amei de verdade, desisti de ficar revivendo o passado e de me preocupar com o futuro. Agora me mantenho no presente, que é onde a vida acontece. Hoje vivo um dia de cada vez. Isso é plenitude. Quando me amei de verdade, percebi que a minha mente pode me atormentar e me decepcionar. Mas quando eu a coloco a serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. Tudo isso é saber viver. Não devemos ter medo dos confrontos. Até os planetas se chocam e do céu nascem as estrelas. Charlie Chaplin.